Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós precisamos de um toque especial do Senhor nessa noite. Queremos ser alcançados pelo Senhor, queremos ser tocados, libertos, curados, transformados. Senhor, temos muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas lutas e sabemos que o Senhor pode nos ajudar a vencer a todas. E por isso, ó Deus, te pedimos que esta noite seja algo novo nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom, nós vamos, na verdade, eu quero orar com os irmãos hoje. Mas antes de orarmos, deixa eu compartilhar algo para alimentar a sua fé, para nós podermos orar. Esse semestre nós temos um foco, que é ativar os dons espirituais. Nós precisamos dos dons espirituais, eles são necessários para a obra de Deus. Não existe nenhuma obra de Deus prevalecente onde não haja a manifestação do Espírito Santo de Deus. Agora, os dons, eles precisam ser entendidos e usados da forma correta. Por pessoas que talvez não conheçam tanto como deve ser usados os dons espirituais, é que nós temos, às vezes, muita bagunça nas igrejas no tocante a isso, e muita gente, às vezes, rejeita e quer ficar fora disso, porque tem preocupação no tocante aos dons. Mas, na verdade, não existe nenhuma obra de Deus que se faça sem os dons, porque a obra é espiritual e os dons são espirituais. O Senhor Jesus disse, se não amarrar o valente, não tem jeito de saquear a casa. O mundo jaz no maligno. Se não amarrar o diabo, se não prendê-lo, se não resisti-lo, se não expulsá-lo, não tem jeito de nós avançarmos com a obra de Deus e nem as nossas próprias vidas. Então, nós temos que investir nisso. Precisamos conhecer sobre isso. E esse semestre nós vamos estar falando muito sobre isso. Eu queria que alguém responsável por essa criança pegasse. Então, mas nós vamos ter muito tempo para nós aprendermos. Os nossos 21 dias será especificamente, focadamente, na questão dos dons. Olha aqui para mim. Deixa a criança ser criança e você seja adulto. Olha para cá e vamos ouvir a palavra de Deus. Você não vai ficar contrariado por isso que eu acabei de falar, não, né? Amém. É porque criança chama atenção, mas gente adulto deixa as crianças. Tem que ter liberdade no nosso meio. E você é focado naquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Mas hoje, e nós vamos ter muito isso nos nossos cultos, porque como que é que nós vamos ativar os nossos dons espirituais sem nós termos as oportunidades para isso? Então, hoje nós vamos orar e queremos e sabemos que Deus vai agir no nosso meio. Mas antes de nós orarmos, vamos ver alguns princípios que nós podemos orar de forma mais exitosa, mais eficaz, e que Deus pode e com certeza vai nos ouvir. E se nós entrarmos nesse rio de Deus, dessa forma, nós teremos respostas melhores e suprimento abundante. Isso é algo que nós sempre falamos e ensinamos. Você pode ser abençoado por Deus e ser tocado por Deus de qualquer forma, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento, em qualquer contexto. Porque Deus é Deus e Ele faz da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Porque Ele é Deus. Mas acontece que Deus também Ele definiu princípios. E existe uma forma que Deus atua pontualmente, existe uma forma que é o normal e a normalidade de Deus fazer. Então, eu tenho que saber que Deus pode fazer da forma como Ele bem entender, mas Ele definiu uma normalidade de vida e de princípios que, caso eu esteja vivendo esses princípios e andando nesse caminho, eu vou ser mais exitoso em termos de receber bênção de Deus e de conhecer mais a Deus e de ter uma vida melhor com Ele. Então, veja, nós não podemos pegar na palavra de Deus experiências únicas, coisas que aconteceram uma única vez na Bíblia, ou alguma experiência de alguém fora mesmo da Bíblia, onde Deus verdadeiramente agiu, e definir isso como um padrão. Se você faz isso, isso é um erro, porque se Deus fez algo numa única vez, num determinado tempo, não significa que Ele vai fazer aquilo todas as vezes.
Agora, se Deus vem fazendo determinadas coisas sempre, você pode esperar que Ele vai fazer aquilo, porque isso é a normalidade. E em todas as coisas que Deus faz, você pode ver os princípios pelos quais Ele usou para fazer aquilo. Ou que as pessoas que receberam, usaram para receber a bênção de Deus. E se eu e você entrarmos nesse mesmo caminho, é certo que nós vamos ser abençoados da mesma forma. Então, quando nós lemos milagres na Bíblia, nós queremos, o milagre em si, ele nos incita a buscar a Deus o nosso milagre. Mas os princípios pelos quais aquele milagre aconteceu é que é mais importante para que eu e você aprenda. Que é o caminho que nós temos que tomar. Eu tenho certeza que aqui, todos nós, de uma ou de outra forma, estamos passando por uma ou outra dificuldade, alguma tribulação, alguma provação, alguma coisa que não encaixa bem, alguma coisa que tem nos atingido, tem nos afetado, que às vezes tira a nossa alegria, e às vezes para as nossas vidas, para o casamento, para a vida profissional, a célula, os estudos, a empresa, e você está diante, às vezes, de situação que você fala, mas como fazer? E às vezes está ali parado. E se você está passando por algo assim, eu quero orar hoje e em nome do Senhor Jesus as portas vão se abrir, porque o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Mas vamos ver um desses exemplos na Bíblia e saber o que é que nós temos que fazer para buscarmos o nosso milagre. Acharmos o suprimento daquilo que nós estamos precisando. Então, abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Então, nós vamos ler o texto, vamos tirar alguns princípios, para nós orarmos hoje mesmo e termos os mesmos milagres, nas nossas vidas. Então, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então veja, irmão, nós temos aqui uma situação que é típica, que muito provavelmente todos aqui, se não passaram, estão passando, e se ainda não passou, vai passar. Que são dificuldades, são tribulações, são coisas que fazem parte das nossas vidas, são coisas que você não preparou, você não pediu, você não imaginava, mas acontece na sua vida. Então nós temos aqui uma mulher casada com um homem de Deus. Eliseu aqui era o profeta, era aquele que representava o Senhor, naquele tempo, e ele tinha discípulos, e esses discípulos tinham outros discípulos, e um desses que servia, que Eliseu conhecia, que conhecia sua esposa, conhecia os seus filhos, veio a morrer. Então, imagino que todos nós sabemos que vamos morrer se Jesus não voltar, mas ninguém aqui está completamente preparado 100% para essa morte. Sempre é uma dificuldade, porque vai ser novidade para todo mundo, porque, pelo que eu sei, tirando Jesus, ninguém foi lá e voltou para falar como que as coisas são. E os que voltaram, sem ser Jesus, morreram de novo. Então, você fica sem saber se a experiência que ele falou é verdade ou não. Jesus é o único que foi, venceu e está aí vivo até hoje. E vai continuar pelos séculos dos séculos. Então, e Jesus não fala muito sobre isso, então é uma experiência que nós vamos ter que passar. Mas não estamos muito preparados para ela. Mas ela acontece, como aconteceu.
E mais, naquela família aconteceu num momento ruim, porque eu imagino que aquele discípulo de profeta, ele devia estar fazendo grandes investimentos na vida dele. Só que morreu antes de receber o retorno. E ficou só com o quê? Com as dívidas. E foi embora. E ficou a esposa. Ficaram os filhos. E agora os credores chegaram. E aí a mulher vai fazer o quê? Viúva, filhos. Se hoje uma viúva com filhos já tem dificuldade, imagina naquela época que a única coisa que uma mulher podia fazer é ser mãe e dona de casa. Como que vai cuidar? E agora a família dela está praticamente destruída. O marido morreu e vai perder os filhos. Como que ela vai viver sozinha, sem filhos, sabendo que os filhos estão escravos de outros? Mas ela era uma mulher que servia a Deus. E o marido também. E de repente nós olhamos para uma situação dessa e pensamos, mas a quem serve a Deus passa por coisas dessa natureza? Pergunta para o seu irmão, quem serve a Deus passa por coisas assim? Então nós vemos que sim, está escrito na Bíblia. E você não precisa nem ler na Bíblia isso. Basta olhar a sua própria vida, com certeza uma ou outra dificuldade você já passou ou está passando. E você serve a Deus. Então, primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que tribulações fazem parte. Adversidades fazem parte. Não adianta eu pensar que a minha vida cristã não vai ter adversidades. Vai ter sim. Tanto quem crê em Deus quanto quem não crê em Deus passa por dificuldades. A diferença é que quem crê em Deus vence as dificuldades e sai dessas dificuldades fortalecido, crendo mais ainda em Deus. E quem não crê em Deus passa pelas dificuldades, e se é que passa, e se é que sai das dificuldades, pior do que quando entrou. Então veja, tenha algo na sua mente, nunca esqueça disso. Quando você conheceu o Senhor, Deus não te transferiu para um pedaço dos céus. Você continua na terra. Fala para o seu irmão, você ainda continua vivendo na terra. Creia nisso. Fala. Você está aqui na terra. A terra é lugar de tribulação. Por que terra é lugar de tribulação? Porque o diabo foi jogado na terra. O mundo jaz no maligno. A natureza sofre. Isso é o que a Bíblia diz. Então, isso é um tempo, mas é assim. Enquanto Jesus não voltar e restaurar todas as coisas, quem vive no planeta Terra vai passar dificuldades, crentes ou não crentes. Então, na verdade, nós hoje vivemos, não é num pedaço dos céus. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos no meio de uma guerra. Então você, conhecendo o Senhor, não tem aquela postura ingênua de que você agora foi convidado para uma festa ou que você foi chamado a descansar. Não, você foi chamado a fazer parte de uma guerra e a maior guerra do cosmos, que é a guerra que o diabo se levantou contra Jesus, já perdeu a guerra, nós estamos no finalmente, mas ainda não terminou, ainda estamos aqui. Então eu e você temos sim que estar preparado para qualquer tipo de tribulação, porém, com uma convicção, vamos vencer todas em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Fala para o seu irmão, então, com certeza nós passaremos por tribulações. Foi isso que Jesus disse? No mundo tereis, mas tem de bom? Então fala para o seu irmão, tenha bom ânimo. Vamos vencer as tribulações. Então, o primeiro princípio. Aquela mulher, ela podia, assim, ter várias atitudes para tentar resolver o seu problema. Ela podia procurar em vários lugares alternativas ou estratégias para resolver o seu problema. Inclusive, ela podia até ficar um pouco contrariada com Deus e falar, puxa vida, eu servi a Deus, meu marido serviu, e olha a situação que eu estou vivendo. Isso podia ser uma das alternativas. Outra é, vou procurar o rei, vou procurar o governador, vou procurar uma assistência social do governo, eu vou procurar a justiça, eu vou embargar essa conta, eu vou fazer alguma coisa. Ela podia ter várias alternativas. Ela podia até pensar, bom, eu servi a Deus muito tempo, meu marido também, e hoje eu estou aqui atolado em dívida, e os meus filhos prestes a se tornar escravos. Sabe uma coisa? Olha, Deus, não vou viver mais contigo, vou viver a vida, vou viver o mundo. Vou resolver a minha vida segundo a minha própria força. Não foi isso que a mulher de Jó fez? Depois da tribulação, depois que se abateu sobre aquela família, aquela tribulação, o que a mulher de Jó disse para ele?
que adiantou você servir a Deus todo esse tempo? Olha aí o que está acontecendo. E você ainda continua adorando a Deus? Faz algo, Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Fala para o seu irmão, você quer uma mulher assim? Aí Jó vira para ela e fala, você é louca. Você não sabe o que você está falando. Eu vim nu para esse mundo e vou voltar nu. Qual o problema? Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Porque eu sirvo a Deus não é pelas coisas que Ele me dá. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Alguém quer um marido assim? Um homem de Deus. E permaneceu firme. Jó, nós sabemos da história dele. Mas da esposa dele foi até esse dia. Nunca mais se falou sobre a esposa de Jó. Você sabe. Se perdeu. Então, a primeira coisa, não importa qual seja o problema e a dificuldade pela qual você está passando. O lugar de você ir para resolver é aos pés do Senhor. É em Deus. E não importa se você acha que você é o responsável por aquela situação. Porque tem muitas coisas que nós estamos passando que nós mesmos criamos. Não necessariamente todas, mas muitas, você sabe, isso é consequência do que eu fiz. Mas não importa que seja consequência do que você fez. Se você tem um problema e agora precisa resolvê-lo, então vai até Deus. Se dobre diante do Senhor, clame a Deus, mostre para o Senhor a sua situação, como essa mulher fez. O fato dela buscar o profeta Eliseu, que era o representante do Senhor naquela época, do reino de Deus, demonstra isso. Ela foi até Deus e mostrou a situação dela, nua e crua. Olha, essa é a situação. Ela não falou que não estava passando por certo tipo de problema. Ela não encobriu. Ela foi clara, ela foi transparente, porque ela tinha fé que se pudesse resolver isso, a única forma era aos pés do Senhor. E assim ela fez, buscou a Deus. Então, eu quero orar por você nessa noite. Mas se você for receber a oração, pensando que pode ser mais uma forma de resolver o seu problema, não vai resolver. Você precisa estar, para receber a oração, crendo que você só tem uma única forma de resolver isso. É através do poder de Deus. É através da ação do Espírito Santo. É através do suprimento do Senhor. E mais, se alguma outra alternativa te for proposta, você vai rejeitá-la. Fala, não quero. Porque se é para resolver, tem que ser Deus. E se Deus resolver de não resolver, então eu vou aceitar essa situação, mas procurar outra alternativa? De forma alguma. Essa era a fé da mulher. Esse era o posicionamento dela. Essa era a clareza de fé que aquela mulher tinha. Deus pode. E se Ele pode, eu vou atrás para que Ele possa resolver. Quantos aqui creem que Deus pode resolver o seu problema? Fala para o seu irmão, então, aqueça o seu coração. Agora, olha o que o profeta diz para ela. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pergunta para o seu irmão, o que você tem na sua casa para resolver o seu problema? Então veja, se você, evidente que casa aqui tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu ser. E o que é que Eliseu estava dizendo para aquela mulher? Esse é o segundo princípio que eu quero levantar aqui para que você pense sobre isso. Deus vai sim resolver as nossas vidas e vai agir no nosso contexto. Mas acontece que isso é uma obra conjunta. Não é uma obra que só Deus vai fazer, Ele tão somente sozinho. Deus vai fazer aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Deus vai agir naquilo que é o sobrenatural. Deus vai além daquilo que eu e você podemos fazer. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Então, Eliseu pergunta para ela, o que você tem? Não tenho nada. Para resolver esse problema, eu não tenho nada. Por quê? O problema era de dívidas. Ela não tinha dinheiro algum. Ela não tinha recurso algum, não tinha patrimônio algum, não tinha poupança, não tinha aplicação, não tinha ações, não tinha nada, não tinha casas de aluguéis, não tinha nada. Então ela disse, eu não tenho nada. Mas aí ela percebeu, não, eu não tenho nada que resolva esse problema, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma botija de azeite. Mas em outras palavras, o
que é isso para resolver o problema? Mas ela identificou que tinha algo. Então veja, isso é um princípio, irmãos, ele está em toda a Bíblia. Deixa eu te dar alguns exemplos, outros além desses, que tocam no mesmo assunto. Davi, ungido por Deus, chegou no campo de batalha e viu Golias. Um homem que era muitíssimo maior do que ele. Um homem muito forte. Um homem que todos não queriam lutar com ele. Um homem que todos corriam dele. E aí Davi olhou, mas Davi se fixou em algo. Este homem, apesar do tamanho dele, de tudo que ele está fazendo, é um homem que está infamando Deus. É um homem que está difamando o exército de Deus. É um homem que está falando blasfêmias contra Deus. E como eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não posso aceitar isso. Ele resolveu de brigar. E aí, de lutar e de vencer aquele homem. Porque ele tinha fé de que poderia fazer isso, porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Todo mundo olhou para ele e falou, não é possível você fazer isso. Saul, que era o rei da época, pegou e falou, bom, você não devia ir, mas já que você vai, melhor ir, né? Porque quem sabe. E aí deu a espada, o escudo, o capacete, a couraça que ele tinha para Davi. Davi era tão pequeno que ele não conseguia nem andar com a roupa de guerra de Saul. Não era com a do Golias, não. Ele não conseguia andar com a de Saul, que era muito menor do que Golias. E aí ele falou, não, rei, com isso aqui eu não consigo. Eu nunca treinei, eu não sei nem usar uma espada. Mas eu tenho algo que eu sei usar, que é meu. É simples, mas Deus vai usar. E pegou a funda é um estilingue. Foi no ribeiro, pegou 5 pedras. Falou, não, com isso aqui eu mato esse Golias. Então, olha o mesmo princípio. Com todas as pessoas que olharam para Davi, inclusive o filisteu, Golias, o filisteu olhou para Davi e falou o quê? Eu sou, por acaso, algum cachorro, para você vir para cima de mim com um estilingue e um pau na mão, que era o cajado que ele estava. Então, desprezou. Os outros soldados olharam para coitado, vai morrer. Os irmãos falaram, esse é o finado Davi. Como que nós vamos falar para o nosso pai que ele morreu aqui dessa forma? Porque ninguém imaginava que ele ia vencer o Golias. Mas como foi que Davi venceu o Golias? Com uma funda na mão. Um estilingue. Para que isso? Para demonstrar que ele estava a serviço de Deus. E quem agiu, na verdade, foi Deus. Porque se ele tivesse com uma espada na mão, como Golias, ia ser uma guerra. Ia ser uma briga normal. E aquele mais habilidoso ia matar o outro. Mas com o estilingue na mão, jamais ele conseguiria matar aquele homem que tinha toda uma couraça. Então todos viram que aquele homem, Davi, usou um instrumento, algo que era dele, mas na verdade quem agiu foi Deus. E todo mundo glorificou a Deus. Sabe, esse é um princípio bíblico. Todas as vezes que Deus for te suprir em algo, pode ter certeza, Ele vai fazer de tal forma que Ele seja glorificado no caso. E Ele vai usar algo seu que talvez nem você creia. Os outros, então, não vão crer mesmo. Mas é isso que Deus vai usar para te libertar da tribulação que você está passando. Pedro, a Bíblia diz que ele ia para o templo. Ia louvar, ia adorar, ia orar ao Senhor. Quando ele chega, tem um mendigo na porta, paralítico. Viveu assim a vida inteira. E aí, está lá mendigando e pede para Pedro esmolas. Pedro não tinha nada. Não tinha um centavo no bolso. Não tinha uma moeda. Não tinha nada. Ele olha para aquele mendigo, todo paralítico, ali parado na porta do templo, e fala o que para ele? Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E aquele homem saltou, não levantou. A Bíblia diz que ele saltou e começou a pular, e as pessoas olharam aquilo, por que é que está acontecendo? Eu quero te falar, o que estava acontecendo é que a botija de azeite de Pedro fluiu o poder de Deus. Só que Pedro sabia o que ele carregava. Só que Pedro sabia que o poder estava ali. Não tinha aquilo que as pessoas pensavam que ele deveria ter. O mendigo achava que ele tinha ouro, achava que ele tinha prata. Ele falou, isso eu não tenho.
mas eu tenho algo que você não sabe, que tem muito mais poder do que isso, e Deus vai usar. E falou, em nome de Jesus, levanta, e o poder de Deus, a botija de azeite, fluiu para salvar aquele homem, fluiu para curar aquele homem. Então, isso foi exatamente o que Eliseu disse para a viúva. O que é que você tem? Será que você não consegue perceber que tem algo na sua vida que Deus vai usar para te livrar disso? Deus vai usar e vai mostrar que foi Ele, porque ninguém vai acreditar que isso possa te tirar disso. Mas é isso que Deus vai usar, essa botija de azeite. Sabe, Jesus, quando multiplicou os pães, aconteceu rigorosamente a mesma coisa. Jesus fala para os discípulos, vamos dar comida para essa multidão. E os discípulos falam, mas nós não temos dinheiro, Jesus. A nossa tendência é sempre pensar de forma natural. A nossa tendência é sempre crer no processo natural, porque nós vivemos no mundo natural e somos influenciados por esse mundo e aprendemos com esse mundo e vivemos a vida assim. Mas o que Deus quer nos ensinar é a gente sair dessa base natural e passar para esse sobrenatural. Então, Jesus falou, vamos dar comida para eles, mas não tem dinheiro. Jesus falou, mas o que é que nós temos? Eles falaram, olha, o que nós temos são só 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para resolver o problema? Isso é botija de azeite. Jesus falou, então traz. Vocês não conseguem perceber que isso é botija de azeite? Será que vocês não leram sobre Eliseu, sobre Elias, sobre Moisés, sobre Davi? Traga os 5 pães e os 2 peixes. E eles trouxeram, e houve a multiplicação dos pães, e todos foram alimentados. Então eu te pergunto, o que é que você tem na sua casa? A mulher conseguiu perceber que não tinha nada, além de uma botija de azeite. Mas a botija de azeite era o suficiente para resolver qualquer problema. Para resolver a situação e ainda ajudá-la em toda a sua vida depois. Pergunta para o seu irmão, você consegue enxergar a sua botija de azeite? Não consigo. Fala para o seu irmão assim, então deixa de ser cego. Deixa eu te explicar algo. A botija de azeite, eu não quero entrar nisso, não é meu intuito ensinar hoje, eu quero orar. Estou até falando demais, mas estou quase acabando. A botija de azeite, ela tem muitos símbolos, mas um salta aos olhos. Azeite na Bíblia fala da unção do Espírito Santo. E botija fala de lugar onde você recebe esse azeite. Então veja, quando você conheceu o Senhor, quando você foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus foi amalgamado no seu espírito. O seu espírito é a botija. E você foi vivificado. O poder de Deus desceu sobre a sua vida. E o Espírito Santo está ali. E esse é todo o poder que criou todo o universo. E ele está aí na sua vida. E basta que ele flua para resolver todas as suas dificuldades e suprir todas as suas necessidades. Agora, você pode guardar isso dentro do seu coração. Você pode não mexer nisso. Você pode colocar isso de canto. E falar, não, isso aqui não é tão importante. Mas é isso que vai resolver a sua vida. E como normalmente essa botija flui? É quando você impõe as mãos e libera uma palavra de fé. Aí a botija flui. Flui para resolver, flui para suprir, flui para curar, para libertar, para amarrar o valente, porque esse é o poder de Deus. Pergunta para o seu irmão, você consegue ver a botija de azeite na sua vida? Quantos aqui creem que tem uma botija de azeite guardada aí dentro? Não, levanta a mão, tem muita gente insegura. Então agora a gente já pode parar de falar, graças a Deus. Mas deixa eu falar mais algo. Então todo mundo aqui crê que carrega uma botija de azeite, amém? Mas o que é que o profeta mandou ela fazer com aquela botija de azeite? Falou o seguinte, olha, você tem um problema para resolver. Então, e essa botija é o que Deus vai usar. E o azeite dessa botija não vai parar de fluir se você usá-la de forma correta. Você vai buscar entre as suas vizinhas, os seus vizinhos, parentes,
Pega tudo quanto é vasilhas vazias e traga. E começa a colocar azeite. E enche todas as vasilhas. Irmãos, azeite, se hoje é caro e é fundamental e é precioso no nosso meio, imagina naquela época. Azeite era mais valioso do que o petróleo hoje, porque com azeite você fazia tudo, né? Você fazia perfume, você se ungia, as pessoas se banhavam, iluminava, lavava, tudo em função de azeite. A mulher percebeu, puxa vida, se eu tiver azeite aos montões lá em casa, isso vai ser bênção. Como se diz, isso é dinheiro vivo. Se troca isso com muita facilidade, paga todas as contas. Mas o que ela tinha que fazer antes? Ela tinha que crer que aquela pequena botija de azeite iria fluir. Ela tinha que crer que haveria milagres. E crer que Deus faz as coisas sempre em abundância. Porque, olha o que o profeta mandou fazer. Presta atenção nisso, que é o que você tem que fazer hoje. Vai buscar vasilhas vazias. Então, o que o profeta disse é, você vai trabalhar a partir da sua fé. Por quê? A quantidade de vasilhas que aquela mulher iria buscar seria no tamanho da fé que ela tinha que o azeite iria fluir. Se ela imaginasse que a botija tinha poder e que Deus iria fluir azeite para 100 litros, ela ia buscar vasilhas que coubessem 100 litros. Mas se ela tivesse fé, que talvez seria 1000 litros, ela ia buscar vasilhas para 1000 litros. E buscar vasilhas para 100 litros tem um trabalho. Mas buscar vasilha para 1000 litros tem outro trabalho. E se ela tivesse fé que aquela botija pudesse fluir 10.000 litros, ela ia buscar vasilhas para 10.000 litros, que seria muito mais trabalho. Mas o que é que o profeta diz? Trabalhe em virtude da sua fé. O que é que você crê? Então trabalhe. Então veja, qual é o trabalho que Deus abençoa? Qual é o trabalho que dá resultado na minha vida e na sua? É o trabalho que é fruto de fé. É o trabalho que tem uma palavra de Deus antes. É um trabalho que eu entro em harmonia com Deus, em algo que eu estou fazendo, porque eu creio que Deus mandou eu fazer aquilo. Eu vou trabalhar? Vou, mas primeiramente tem uma palavra de Deus. Esse trabalho em cima da minha fé dá resultado. Vou te falar algo. Se você trabalha sem ser fruto de fé, eu vou te falar o que vai acontecer na sua vida. Cansaço. Você vai ficar exaurido. Você vai ficar extremamente cansado. E não vai ter nada. Trabalha, 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 não tem nada. Investe, investe, não tem retorno. Por quê? É um trabalho natural, não é um trabalho consequência de fé. Por que antes de eu entrar numa empresa eu tenho que orar? Para saber, Deus tem isso para mim? Tem. Então eu vou entrar nessa empresa, vou trabalhar e vou crescer, e o que eu receber ali vai suprir todas as minhas necessidades. Não importa o que seja. Desde que seja um trabalho fruto de fé. Quando eu e você trabalhamos e não é fruto de fé, a única coisa que nós conquistamos é cansaço. Pergunta ao seu irmão, você anda cansado? Mas você está trabalhando sem fé. Deixa eu te dar um exemplo de trabalho sem fé. Às vezes as pessoas estão trabalhando, trabalham muito. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo agora da nossa conferência. É sábado e domingo próximo. Muita gente, ao invés de estar lá na conferência, infelizmente, diz que vão descansar. Um absurdo para um cristão fazer um negócio desse. Por quê? Porque ele está trabalhando sem ser movido por fé. Isso tem trazido cansaço. E ao invés dele mudar isso e aumentar a sua fé, para depois trabalhar movido por fé e ter resultado e não ficar cansado, ele vai abrir mão da fé para descansar, para depois continuar trabalhando sem fé. E vai continuar a ficar cansado de novo. Então, se você chega no domingo e fala, não posso estar no culto porque eu estou cansado, é porque você está trabalhando na força do seu braço. E na força do seu braço, irmão, se você ainda não chegou à conclusão que a força do seu braço você não conquista nada, e o que você conquista rapidamente você perde, então é porque você ainda é muito imaturo nas coisas de Deus. Ainda não conheceu a palavra de Deus da forma como deveria.
Porque a Bíblia diz que Deus, aqueles que trabalham sem a bênção de Deus, o ladrão leva. Mas aqueles que confiam no Senhor, Deus dá enquanto eles dormem. Agora, quando você... Tem gente que torce a palavra de Deus. Fala, então não preciso trabalhar. Deixa eu dormir. E Deus vai fazer. Não é isso que Eliseu falou para a mulher. Eliseu falou para ela, vai trabalhar. Vai buscar vasilhas. Vasilhas vazias. Porque você tem a botija lá na sua casa. E é da botija que Deus vai te abençoar. Mas você precisa trabalhar. E todo o trabalho que aquela mulher fez foi fruto da fé na palavra de Deus. Porque você imagina aquela mulher conversando com as suas vizinhas. Olha, eu estou precisando das suas vasilhas. Para quê? É o seguinte. Dá para você me emprestar sem perguntar por quê? Aí a mulher fala, não, a vasilha é minha, eu quero saber o que você vai fazer com ela. Bem, eu vou levar essa vasilha lá para dentro da minha casa e eu tenho uma pequena botija de óleo que vai fluir, vai encher todas essas vasilhas. Aí a pessoa do outro lado, o vizinho, sabe que o marido morreu, sabe que os credores estão em cima da mulher, e aí olha para ela e fala o quê? Coitada. Está perturbada. Precisa levar para o psicólogo. Não consegue administrar bem a perda do marido. E agora as dificuldades da vida, olha o que ela está fazendo, juntando vasilhas. E ela está falando que aquela pequena botija vai encher tudo isso. Então esse trabalho dessa mulher tem que ser fruto de fé, porque senão ela não consegue fazer isso. Porque com certeza vai ter restrições, vai ter confronto. Pessoas vão lá, eu vou dar minha vasilha para você fazer isso, de forma alguma. Ela tinha que convencer a pessoa de que ela estava certa. Ela tinha que ter uma expressão viva no seu rosto, que a fé dela era verdadeira. Ela tinha que chegar e falar, Deus vai me abençoar e você vai me ajudar nisso. Eu preciso dessa vasilha, me empresta ela. Pode ter certeza, daquilo que Deus me der, uma parte vai ficar para você. Aí o olho cresce já e pronto. Aí as coisas fluem. Não, esquece essa parte. Tira da fita aí. Então veja, irmão. O profeta mandou aquela mulher trabalhar, mas um trabalho fruto de fé. Quanto mais fé aquela mulher tinha na palavra de Deus, mais vasilhas ela iria buscar. Quanto menos fé, menos vasilha ela iria buscar. Agora eu falo para você o seguinte. Quando Deus te libera uma palavra, que Ele vai te suprir em algo, eu quero te falar que Deus não tem limite para te suprir. Porque é infinito o suprimento de Deus. O que Deus quer é te suprir constantemente, continuamente e da maior forma possível. Deus nos incita a fazer isso. Jesus diz, pede. Pede que você vai receber. Bate que a porta vai abrir. Busca que você vai achar. Jesus diz, pede, me te darei as nações. Jesus não falou, não pede um metro quadrado de terra, não. Pede uma nação inteira que eu vou te dar. Por quê? Não tem limites aquilo que Deus vai suprir a sua vida. O limite é o quê? É a sua fé. O que a Bíblia diz? Enquanto tinha vasilhas vazias, a botija fluía. Quando terminou a última vasilha vazia, a botija parou. Ou seja, parou no limite da fé da mulher. Porque se ela tivesse buscado mais vasilhas, tinha enchido mais ainda. Mas então parou onde? Onde terminou a fé. Então o meu trabalho, o seu trabalho só tem êxito se é proveniente de fé. E vai parar onde? Onde parar a minha fé. O dia que eu crer, não, Deus vai me abençoar só até aqui, para aí. Mas se eu falar, não, Deus vai me abençoar até lá. Deus te abençoou até lá. Não, Deus vai me abençoar sempre. Vai abençoar sempre. Por quê? É uma questão de trabalho movido por fé. Fala para o seu irmão, você crê que Deus pode suprir? Então prepare muitas vasilhas. Mas uma pequena coisa nós já oramos. Qual foi a palavra de Eliseu para aquela mulher? Pega os seus filhos, entre para a sua casa, com todas essas vasilhas vazias, feche a porta e começa ali que o milagre vai estar ali. Então veja,
O milagre que Deus faz na minha vida e na sua não é só para atender algo específico da minha vida, mas ela envolve todos aqueles que estão envolvidos na minha vida. Eu sempre falo para meus filhos, eu sou um homem abençoado por Deus, e se vocês tiverem a mesma fé, serão abençoados da mesma forma, porque enquanto eu estiver vivo, vocês serão abençoados como consequência. Mas depois que eu partir, aí depende da fé de vocês. O meu avô, ele morreu, tinha 97 anos, um homem de Deus, grande homem de Deus. E lá no velório dele eu falei para toda a família, é ruim às vezes você, que eu sou neto, né? Então tem todos os filhos e pessoas mais velhas e outros que conhecem a Deus também, mas senti no meu coração de falar isso no velório do meu avô, eu falei, olha, a nossa família tem sido tremendamente abençoado todos esses anos, porque tinha um homem de Deus que buscava Deus, que orava a Deus, que Deus o ouvia, e todos nós recebemos dessa bênção. Mas agora ele partiu. Então, a partir de hoje, você é o responsável pela sua vida cristã e continuar recebendo as bênçãos que você recebia. Porque o meu avô, que era quem orava por todos nós, já foi. Agora, nós não vamos receber como consequência. Sabe, creia que quando Deus te abençoar, não está abençoando só você, mas tudo aquilo que é seu vai ser abençoado por sua causa. O homem de Deus diz, inclua seus filhos, porque eles serão abençoados. Abençoado pela fé da mulher. Abençoado pelo posicionamento de trabalho com fé dela. Abençoado porque ela buscou a Deus. Mas eles seriam tocados pela bênção de Deus. A vida deles talvez seriam mudados, não sei, mas eles iam experimentar da bênção de Deus por causa da fé da mãe. E isso é um lado. O outro lado dessa questão é que, o que o homem de Deus diz? Olha, esse milagre vai acontecer em família. Você precisa envolver aquelas pessoas que fazem parte da sua família, que estão envolvidos com você nesse problema. Os seus filhos não vão ser levados escravos? Sim. Então ponha eles também para ter fé junto com você, porque o milagre vai acontecer quando todos vocês estiverem trabalhando. Então nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então nós, como igreja, daqui a pouco vamos orar por todos. E um abençoando o outro, um animando o outro, um orando um pelo outro. E dessa forma todos nós seremos abençoados. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, o milagre não é só para você, é para toda a sua família. E por fim, olha o que Eliseu disse para essa mulher. Ele falou, ela foi lá, fez, aconteceu. E aí, olha o que ela faz, no verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, olha, irmãos, Deus não está preocupado só com o seu hoje. Deus não quer resolver o problema só agora. Deus não vai fazer um milagre na sua vida tendo em vista uma única coisa. Deus não é assim. Deus sempre pensa nas nossas vidas no todo. Então, algo que está acontecendo hoje, que eu imagino que vai ser uma destruição total, Deus vem e resolve aquilo, não só para resolver aquele problema local, naquele dia, naquele momento, mas na verdade Deus quer fazer algo e está apontando para toda a sua vida, que Deus quer te abençoar continuamente e sempre. Então o milagre foi para não permitir que os filhos daquela mulher se tornassem escravos, mas não só para isso, mas para produzir uma vida digna toda a vida deles. Porque o milagre foi tão grande que Deus providenciou recursos para pagar a dívida e para que eles pudessem viver toda a vida deles. Haja azeite naquele lugar, hein? Eu fiquei pensando hoje que tamanho que era a casa dessa mulher para guardar tantas vasilhas. Porque para a mulher ter azeite suficiente para viver toda a vida dela e os filhos sem precisar mais ter nenhuma necessidade, é muito azeite. Mas tem algo aí importante. A orientação do profeta foi o quê? Resolva o seu problema. Primeiro, qual era o problema? Dívida. Nós recebemos os milagres de Deus e depois do milagre queremos cuidar das nossas vidas da forma como nós achamos melhor. Nós temos inúmeros exemplos desses dentro da Bíblia, de pessoas que Deus fez milagres na vida deles e eles depois foram viver a vida da forma como queriam.
Os 10 leprosos, 9, foram viver a vida da forma como queriam. Não voltou. Teve um milagre? Teve. Deus fez algo na vida dele? Fez. E o que eles fizeram? Foi embora. Foram viver a vida. Aquele paralítico lá do tanque de Betesda, Jesus o curou. E aí, fala para ele, Jesus sai. Jesus fala para ele, olha, toma cuidado com a forma como você vive. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, naquele caso específico daquele homem, ele ficou paralítico por conta de pecado. E Jesus o curou e falou, toma cuidado para não te acontecer coisa pior. Pois o homem saiu dali, foi lá e entregou Jesus para os fariseus. Então, agora essa mulher aqui não, ela fez a coisa certa. Depois que o milagre aconteceu, o que ela fez? Deixa eu ir de novo diante de Deus para saber o que é que eu faço. Como que tem que ser a minha vida agora? Agora, Deus fez na minha vida, Deus tocou na minha vida, Deus moveu na minha vida. Eu não posso mais viver como eu sempre vivi. Então aquela mulher, junto com o seu marido, tinha um estilo de vida que não era o mais apropriado. Tanto é que gerou problema para eles. Porque a Bíblia fala, não fiqueis devendo nada a ninguém. Eles ficaram. Eles tiveram dívidas. Eles fizeram dívidas. E a Bíblia fala para a gente não fazer isso. Mas eu sei que aqui ninguém tem dívida. Mas essa mulher tinha. E olha o que é que aconteceu com ela. Eu sei que você não compra coisas às prestações e paga juros escorchantes, porque você é uma pessoa que tem a mente de Cristo. Você não vai se sujeitar a isso. Amém, igreja? Eu não acredito que você compra coisas a prestações a juros absurdos. Principalmente bens de consumo. Porque é um absurdo você fazer isso. Além de tudo, contrário à palavra de Deus, não é uma atitude de bom senso. Você não compra um carro à prestação. O crente não faz isso. Ele vai lá, compra o carro que o dinheiro dele pode pagar. Ah, mas não tem todo o dinheiro. Aí ele guarda o dinheiro. Ao invés de pagar juro, ele recebe juro. E depois vai lá e compra o carro à vista. Ele compra no melhor preço e não fica devendo. Ele deita e dorme tranquilo porque não deve ninguém. Agora, ímpio não vive assim. Vou te falar como que ímpio vive. Ímpio, ele não consegue assim controlar suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, seus prazeres. Aí, o mundo, o diabo manda algo para ele, uma isca, para acabar com a vida do sujeito. E manda uma mensagem falando, você é alguém especial. E tem uma promoção só para pessoas especiais. E nós estamos vendendo esse carro sem entrada nenhuma, com juros baixíssimos, de 2% ao mês, sendo que no resto do mundo eles pagam 1% ao ano. Mas você pode pagar 2% ao mês. E o cara fala, não, sou especial, eu tenho que participar dessa. E aí o cara fala, e com esse carro, você vai ser alguém melhor. Porque agora você tem um carro zero. Você já sentiu o cheiro de um carro zero? Não, mas vai sentir agora. Aí você vai lá, faça um test drive, aí você vai lá, fala, nossa, isso aqui é muito melhor do que ônibus, muito melhor do que metrô, nossa, isso aqui é bom demais, esse cheiro é gostoso, agora tem carro. O ímpio vai e compra. Aí ele compra o carro, que vale 30 mil, e financia ele e vai pagar, então ele não tinha nada. Não tinha nada, foi lá, comprou um carro de 30, e a hora que ele financia, ele vai pagar 50. E quando ele terminar de pagar os 50, o carro vale 15. Então ele perdeu 45. Ou 35. Ele não tinha nada e agora ele tem menos 35. Mas isso é ímpio. O crente não faz isso. Eu sei que você não faz isso. Nunca fez isso. Mas essa mulher fez. Ela fez esse tipo de coisa. E aí ficou enforcada depois com as dívidas. O nome foi para o Serasa, foi para o NPC, como que é? SPC. E aí foi arrumar um emprego. Está lá a ficha suja. Não tinha jeito de arrumar emprego. Aí vai lá no profeta e fala, pois é, eu queria trabalhar, mas meu nome está no SPC. Então, agora virou um negócio esquisito. Porque eu queria trabalhar para pagar a conta, mas meu nome está lá, e por meu nome estar lá, eles não aceitam trabalhar. Eu vou roubar, eu vou me prostituir, o que eu vou fazer, profeta? Ele falou, olha,
depois nós vamos conversar o que você vai fazer, mas agora você vai pegar a sua botija de azeite. Mas depois o profeta falou, então agora vai pagar a conta, e não faça mais. Paga a conta primeiro, e nunca mais entre em dívida. E aí viva do restante que Deus te abençoou. Mas eu sei que isso só aconteceu com a vida dessa mulher, porque normalmente crente nunca faz isso. Amém, igreja? Pois é, caso você tenha feito isso, não deveria. Não deveria. Porque a Bíblia fala, não fiqueis devendo nada a ninguém. Não sei se os irmãos sabem, mas pastor da videira não pode comprar prestação. Só pode comprar aquilo que o dinheiro dele paga. Ou senão ele não pode comprar. Ah, ele pode financiar uma casa? Pode. Só pode fazer financiamento quando somar o financiamento for menor do que o bem que ele comprou, porque isso é algo inteligente. Porque se o financiamento é maior do que aquele que ele comprou, ele não comprou nada, ele comprou uma dívida. Ele não tinha nada, agora ele tem menos alguma coisa. Para ele ter alguma coisa, ele tem que pagar e sobrar. Então o pastor, dentro da videira, só compra aquilo que o dinheiro paga. E se ele não tem, ele guarda até poder ter. Fala para o seu irmão, você tem que viver assim também, isso é um princípio bíblico. Mas deixa para lá a razão pela qual você está nesse enrosco. Vamos sair dele primeiro. Mas saiba, a mulher voltou ao homem de Deus para saber o que fazer depois do milagre. E a orientação foi, ajuste a sua vida, não faça mais dívidas, pague aquilo que você deve, não entre mais nisso. E agora você vai viver da bênção de Deus, do suprimento do Senhor na sua vida. Amém, igreja? Amém. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Nós vamos orar agora, então eu espero que agora você está um pouco mais consciente de como você deve orar. E do que você deve fazer. Então veja. Olha aqui para mim. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas acontece que o milagre, existe um trabalho movido por fé. Então existe algo que eu e você temos que fazer, que deve ser movido por fé, para trazer esse milagre nas nossas vidas. Então se nós vamos orar por você, é importante que você se posicione e faça algo. Se você ficar parado no seu banco, fala, bom, Deus é poderoso, Deus me conhece, Deus sabe o que eu estou precisando. Se Ele quiser, Ele vai me curar aqui mesmo, onde eu estou, parado, quieto. Você não está fazendo nada. A fé que você tem não está movendo nada na sua vida. E o que nós vimos aqui é o contrário. Deus mandou aquela mulher mover-se antes, segundo a fé que ela tinha, para que Ele agisse depois. E Ele agiu segundo o mover da mulher. Então existe uma botija de azeite na sua vida. Fala para o seu irmão, existe uma botija de azeite na sua vida. Fala para o seu irmão, ela vai fluir hoje. Mas fala para ele, mas você tem que saber que existe essa botija. E tem que ter fé que ela vai mover-se. Lembra, o trabalho daquela mulher era um trabalho de fé. Que as pessoas podiam olhar e falar, não sei não. Ela tem que falar, contar essa história, antes do milagre, ela tem que falar que iria acontecer um milagre.